nos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos nesse dia de ação de graças, como já foi dito, né? Essa quarta, quinta-feira de novembro, para juntos também rendermos ações de graças ao Senhor nosso Deus por tanta coisa que Ele nos concedeu vida fora, né? Eu tenho já no meu coração essa manifestação de ação de graças por estar com vocês, né? Por estar nesse grupo mais uma vez. Eu conheço o grupo há décadas, né? Então tenho uma alegria enorme e reconheço o trabalho frutuoso que esse grupo produz na vida das pessoas. Esse grupo já nos ajudou muito com renovação carismática, né? Efetivamente, né? Não vou aqui entrar em pormenores, mas foi de um apoio em alguns momentos insubstituível. Tenho muita alegria mesmo quando posso aqui estar. E hoje, então, rendo graças a Deus por isso. Eu sou Reinaldo Bezerra dos Reis, a irmã falava, a Mônica, e eu tive a graça mesmo de coordenar o primeiro encontro, a primeira experiência de oração, 15, 16, 17 de agosto de 69. Né? Alguns aqui não tinham nascido ainda, né? E aí tive a graça também de continuar. Minha esposa se chama Reinalda, e não é nome de dupla caipira, é nome de batismo mesmo, né? E estou aqui com meu filho Tomás hoje, que se apresentou aqui, e juntos pudemos, nesses quase 60 anos, estar a serviço da obra do Senhor, né? Coordenei diversas instâncias de renovação, arquidiocesana, estadual, nacional, escritório internacional. Então, Deus fez por mim uma porção de coisas que realmente eu não merecia, né? Então, tenho esse coração cheio de ação de graça. E hoje eu participo do grupo da comunidade Dois Corações em Sorocaba, uma comunidade que trabalha com o Retiro Agapiterapia, projeto Geração Pura também, em Sorocaba, aqui perto, né? E nessa tarde queria então refletir um pouquinho com vocês a respeito dos nossos motivos para render graças a Deus, para darmos graças a Deus. Que motivo nós poderíamos elencar para louvar e agradecer o Senhor, né? Que motivos cada um traz no seu coração, né? Mas para além daquelas causas pessoais, nós temos uma série de ações de Deus a nosso favor que merecem ser recordadas, especialmente nesse dia, né? Motivos pelos quais a gente deve dar graça. Por exemplo, o dom da vida. O dom da vida, né? Deus criou o universo todo, como nós sabemos, e houve por bem nele fazer surgir a vida, né? E dentre as muitas espécies de vida, a vida humana, da qual nós fazemos parte, né? Um grande privilégio. E a nossa própria vida pessoal. Quando nós fomos concebidos, haviam milhões de possibilidades de concepção. Deus quis que fosse você o concebido, a concebida, e está aqui hoje, né? E Ele te projetou e sonhou com você do jeitinho que você é. Deus está muito contente com você, né? Então, é um grande privilégio. Depois nós temos o privilégio da revelação. Nossa, isso é uma coisa que os povos, através dos tempos, tentam definir Deus. Sistemas religiosos estabelecem que Deus é isso, é aquilo, aquilo outro. A razão e a inteligência humana procuram responder ao responsável por essa imensidão, né? Esse universo que a gente conhece um pedacinho de uma galáxia que tem bilhões de astros, igual ela tem bilhões por aí, não é? E nós estamos aqui, contados nesse pequeno sistema planetário, num Sol de quinta grandeza, né? Num planetazinho chamado Terra, e com vida, entre tantas e outras espécies, né?
outras expressões religiosas chegam à conclusão, porque a Bíblia diz, a carta aos Romanos, o livro da sabedoria, que é possível chegar-se à conclusão de que Deus existe, olhando a natureza, o cosmo, o microcosmo, a vida que se transmite, a maravilha, por exemplo, do corpo humano. Deve ter alguém por trás disso. Isso não pode ter brotado sozinho, né? A ciência fala de um Big Bang, um átomo invisível a olho nu, que em determinado momento explodiu e gerou toda a energia e matéria que a gente conhece. Ótimo. De onde surgiu esse átomo? Quem pôs esse átomo onde ele estava? Há um designer, há uma intenção por trás de tudo isso que acontece, né? Para chegar onde nós chegamos. Então, temos o dom. A nossa religião não é fruto só da inteligência e da razão, de observar e achar, deve ter alguém. Não, nós temos um privilégio que ninguém tem. Deus tomou a iniciativa de se dar a conhecer. Esse aqui é o grande privilégio nosso. Nós não sabemos de Deus aquilo que a nossa razão imaginou. Não, Deus revelou. Nós nunca íamos imaginar que existe uma natureza única, divina, uma só essência, e que dela participam 3 pessoas, absolutamente iguais, mas distintas, iguais, mas diferentes. Uma não é a outra. Quando iríamos descobrir isso? Privilégio. Deus escolheu um dia um povo, né? Os povos tinham seus sistemas, Deus quis se revelar, Ele mesmo se revelar. E escolheu um povo, povinho mirrado, errante, pobre, idólatra, pecador. E Deus olhou para eles e disse, né? Livro do Deuteronômio 3, 6. Escuta, Israel, vocês são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. E vai se revelando por séculos e séculos, 2.500 anos pela palavra oral, depois mais um tanto desse escrito, o Antigo Testamento, até que vem Jesus. E nós temos o começo do Novo Testamento. Descobrimos, aprendemos por essa revelação, por que nós viemos à vida, por que Deus nos criou, para que nos criou. É uma interrogação que todo ser humano faz de algum jeito, né? O letrado do seu, o índio da sua maneira, a mulher do seu jeito, o homem do seu, nas diferentes idades, a gente se pergunta, né? De onde eu vim? De onde realmente eu vim, né? Eu olho para isso tudo, não é eu vim do papai e da mamãe, não. De onde veio a vida? Né? E para quê? Qual o sentido de eu estar aqui? E para onde eu vou depois? Será que tem alguma coisa do lado de lá? Né? O único capaz de dar sentido à nossa vida está aqui. Aquele que morreu, ressuscitou e está vivo. E ele sabe falar o que tem do lado de lá também. E ele nos ensinou que fomos chamados à vida por amor. E para que aprendermos a nos amar e amar a Deus. Mas descobrimos também que pecamos, recusamos o plano de Deus, rejeitamos, fechamos as portas do céu e precisava o Redentor. Então Deus dá o seu Filho. Olha que presente, né, para a gente ter ação de graças. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia no mundo. Deus amou o mundo de tal forma que lhe deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? O nosso corpo tem uma finitude, a nossa alma, ela não é eterna, mas ela é imortal. Ela teve um começo, mas não vai acabar. E viver essa eternidade longe de Deus é um inferno. Por isso Deus nos manda o seu Filho, para nos dar a oportunidade de voltarmos para a casa do Pai e vivermos na companhia do Pai. Então, o grande presente que é Jesus Cristo, que vem nos redimir, vem nos dar a possibilidade de novamente voltarmos para o seio do Pai e um dia gozar da sua visão beatífica, né? Então veja, a criação, a vida, o povo escolhido, a palavra, o Filho que nos é dado, tudo bênçãos de Deus para nós. A bênção da nossa descendência,
da nossa proveniência. Deus escolhe um povo para se dar a conhecer. Não é todo mundo que conhece, é um povo que Ele escolheu, que foi se espalhando. E nós somos descendentes desse povo. Nós podíamos ser shintoísta, budista, e seja lá o que for. Né? Pode até chegar ao céu, mas não descobriríamos o amor que Deus teve ao nos criar. E o amor que Deus teve a nos dar seu Filho, que se ofereceu em sacrifício para remir os nossos pecados. Isso é privilégio desse povo descendente de Abraão. E nós somos ainda mais privilegiados, porque desses descendentes, alguns aceitaram a Jesus Cristo. Outros não. São pessoas boas, amadas por Deus também. Desconhecem a riqueza de Jesus Cristo. Desconhecem. Nós não. Nós somos cristãos. E tem cristãos que não aceitam toda a revelação. Nós aceitamos a revelação plena. Né? Amamos Maria, adoramos a Eucaristia, somos obedientes ao nosso Papa, ao nosso pároco. Graças de Deus. E para garantir a continuidade disso tudo na história, Deus nos dá uma graça especialíssima para a nossa vida atual. A nossa vida atual. Isso tudo seria impossível de ser alcançado e percebido por nós se Deus não tivesse nos dado o seu Espírito Santo. Esse é o privilégio maior. Né? Jesus fez tudo o que tinha que fazer para o bem e a salvação das pessoas. Né? Leão XIII dizia, na sua encíclica sobre o Espírito Santo, mas, por motivos imperscrutáveis, que nós não entendemos, não quis Jesus Cristo que fosse Ele mesmo a levar adiante essa história da salvação, senão que delegou essa tarefa ao Espírito Santo. Delegou. Jesus se encarnou, se humilhou, aceitou humilhar-se, se limitou, assumiu a natureza humana, os humanos morrem, Jesus precisava morrer na carne e voltar, ser glorificado e voltar. Se Ele não manda o Espírito, por isso que Ele fala, convém que eu vá, gente. Se eu não for, Ele não virá. E daqui 50, 100 anos, vão se lembrar de mim como um grande herói. Depois da morte dele, passaram 50 anos, 100 anos vai. Iam falar, existiu mesmo um tal de Jesus, pessoa boníssima, falava coisas maravilhosas, lindas, amava o seu povo, deu até a vida por eles, mas coitadinho, morreu. Alguém viu Jesus andando por aí? Alguém viu Jesus vivo por aí? Não, morreu. E Jesus passaria a ser um herói, como tantos outros que a história tem, sem a conotação de ser o Salvador. Por isso, Jesus promete o Espírito, mas se eu for, eu vou-lo enviarei, e Ele vos revelará todas as coisas a meu respeito. Ele vos recordará tudo o que eu fiz e falei. Ele dará testemunho de mim. Ele não falará de si, ele tomará do que é meu e vô-lo anunciará. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele. Então, isso tudo ele fala na última ceia, né? Capítulos 14, 15 e 16 de São João estão dentro da última ceia, e é onde Jesus nos revela que o Espírito Santo é uma pessoa, passa a chamá-lo não mais de Ruá, mas de Equeinos, ele, um pronome pessoal do caso reto, na terceira pessoa, ele, alguém, e atribui a ele coisas que água, chuva, vento, dedo de Deus, nuvem, óleo, unção, não faz. É preciso alguém para fazer. E depois a revelação do Espírito continua, né? Se não fosse o Espírito, nós não estaríamos aqui hoje acreditando em tudo que a gente crê. Não estaríamos. Isso aqui seria um livro de história. Quem revela Jesus aqui presente é o Espírito Santo. Tem pessoas inteligentíssimas que leem
esse livro, de ponta a ponta, e acho que aqui é uma história de... né? Prêmio Nobel de Literatura já falou isso. Né? Saramago falou. Eu li a Sagrada Escritura e vejo nela uma espécie de contos de carochinha. Né? Então, quem é que coloca no coração e nos dá a graça de saber que isso aqui é a palavra de Deus? É o estudo? Quanta gente estuda e não chega a nada. Não. Quem é que nos convence que ali exposto está Jesus, corpo, sangue, alma e divindade? Eu posso provar? Se eu levar para o laboratório, vou encontrar pão e vinho. As espécies não mudam, elas se transubstanciam no corpo e sangue. Quem que me... Eu posso falar para alguém, não, aqui está, e ele acreditar? Só pelo operar do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é que nos faz viver a vida da fé. Por isso que Jesus envia o seu Espírito, para que o Espírito continue a mensagem da salvação através dos tempos. Ele é o revelador, é Ele que convence, é Ele que recorda, com sentido de salvação, as coisas que Jesus fez e salvou. Então, se há um motivo, além desses todos que eu falei, pelo qual nós devemos ir dormir hoje com um coração pleno de agradecimento, é o dom do Espírito Santo. E ele é um privilégio, sabe? É um privilégio para mim e para você. No Antigo Testamento, o caráter pessoal do Espírito Santo não estava revelado. Ninguém sabia que o Espírito Santo fosse uma pessoa. Não sabia. Até porque o Pai é Espírito e é Santo. O Verbo é Espírito e é Santo. Então, o Espírito Santo é o nome de Deus. Ninguém sabia que existia uma terceira pessoa. E quando eu falava, o Espírito do Senhor se apoderou de Balaão, de Sansão, de Davi, Salomão, para o povo era, Deus está agindo na vida de fulano, ciclano e beltrano. Deus está agindo. E entendiam essa manifestação chamada de Espírito Santo como uma força de Deus, uma unção de Deus que se apoderava da pessoa. Não sabiam que ele era pessoa. Não está revelado no Antigo Testamento que ele é uma pessoa. É Jesus que vai fazer isso, exatamente na última ceia. E depois os Atos dos Apóstolos vão nos contemplar com muitas outras revelações. Né? Ninguém sabia. Tinha sinais, mas até então metáforas só sobre esse Espírito Santo. Havia uma promessa de um Messias, de um Salvador, profética, cumpre-se. Carta aos Gálatas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, submetido à lei. Deus cumpriu a promessa, daquele Jesus que os profetas falaram, que ia entrar no lombo de um jumento um dia em Jerusalém, que ia nascer de uma virgem, imagina que coisa louca. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e que o modo como ele morreu, tudo descrito lá, se cumpriu. Mas também havia uma promessa que, nos finais dos tempos, nos tempos do Messias, Deus ia derramar do seu Espírito Santo. Por quê? Ele já não se manifestava lá? Já. Só que ele, exatamente, só se manifestava na vida daquelas pessoas. Ele se manifestava, mas não habitava. E essa manifestação durava enquanto fosse necessário para o cumprimento de uma tarefa, de um serviço, de um chamado. Cessada a tarefa, cessava a manifestação. Ele não habitava a pessoa. As pessoas não tinham o Espírito Santo como dom sobrenatural. O Espírito estava presente como graça natural a sustentar a vida. Não é da natureza humana nascer com uma pessoa divina dentro dela, não é. A gente recebe isso no sacramento do batismo. Então, não é. Então, lá não habitava. Eu trago aqui uma palavra de um grande personagem bíblico, personagem histórico nosso, São Cirilo de Alexandria. São Cirilo de Alexandria dizia assim, olha, para não achar que o Reinaldo está falando bobagem,
Havia nos profetas uma iluminação riquíssima do Espírito Santo. Mas nos fiéis não há somente esta iluminação. É o próprio Espírito que habita e permanece em nós. Somos chamados o templo de Deus, coisa que jamais foi dita dos profetas. Aleluia. Sabe? Isso que você é hoje, templo de Deus, jamais foi dito de quem viveu no Antigo Testamento. Até dos profetas. Não foi. Reservado para os nossos tempos messiânicos, né? As promessas eram metafóricas, não entendíamos direito, né? Isaías vai dizer, naqueles dias eu vou derramar do meu espírito sobre o solo sequioso e o deserto vai se transformar num vergel, porque eu vou derramar do meu espírito. Quer dizer, eu não vou respingar sobre algumas categorias de pessoas como era, né? O espírito se manifestava na vida de algumas categorias. Reis, sacerdotes, profetas, patriarcas e juízes. Os outros assistiam o operar do espírito, a manifestação. Mas a promessa era que não, nos tempos messiânicos, eu vou derramar. E mais que isso, né? Ezequiel vai dizer, 36, se vocês conhecem bem o texto, daqueles dias eu vou abrir o peito de vocês. Vou arrancar daí de dentro esse coração empedernido. Vou colocar aí um coração sensível, de carne, e meter aí dentro o meu Espírito Santo. Naqueles dias, por enquanto não. Naqueles dias. Não ainda. Meter dentro de nós o Espírito Santo. E Joel, que é o texto que Pedro vai tomar no dia de Pentecostes, também vai nos confirmar isso. Mas, em resumo, o Espírito se manifestava na vida de algumas pessoas por um determinado tempo, não habitava, ninguém sabia que fosse uma pessoa, e estava por um determinado tempo com cada um. E haviam promessas de que isso ia se mudar. E então começa a mudança com Jesus. Vocês lembram que na festa dos tabernáculos, João 7, 37 a 39, era uma festa judaica para celebrar os anos passados no deserto. E no último dia da festa, Jesus se coloca diante do altar e brada, em alta voz, fala a palavra. Quem tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva que jorrarão para a eternidade daqueles que crerem em mim. Versículo 39, o evangelista João esclarece. Ele dizia isso com respeito ao Espírito Santo, que haveria de ser dado, mas que ainda não tinha sido dado, porque Jesus Cristo ainda não tinha sido glorificado. Olha, o Espírito que Jesus está falando não era dom para mim e para você ainda, para as pessoas. O Espírito não tinha sido dado. Sempre existiu, pessoa divina que é, mas o relacionamento das pessoas com Ele não tem a menor comparação do que pode ser hoje o nosso relacionamento com a pessoa dele. O Espírito não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Era preciso que Jesus fosse glorificado para nós recebermos o dom, o presente do Espírito Santo. Santo Irineu nos ajuda nisso. Ele fala que haviam duas barreiras enormes entre nós e o Espírito. Primeiro que nós somos carne e ele é Espírito. Ele precisava habituar-se a habitar a natureza humana, coisa que ele faz em Jesus. Segundo, nós éramos pecadores. Nós estávamos irremediavelmente condenados à morte eterna. Até a salvação de Jesus, o céu estava fechado. As portas do céu estavam fechadas. José, o justo, morreu, não entrou no céu. É por isso que a gente reza nos domingos, né? Desceu à mansão dos mortos, para proclamar lá que agora vocês podem ir para o céu. Isso está na primeira carta de São Pedro, explicando por que Jesus teve que descer à mansão dos mortos. Então, que sentido faria o Espírito Santo habitar um corpo, uma pessoa que estava condenada à morte eterna? Não faria sentido. Então era preciso que Jesus fosse glorificado e vencesse
a morte e o pecado. Então, por isso que Jesus, nesses capítulos de João, capítulos 14, 15 e 16, depois vocês podem ler com vagar, vale a pena, preparação para o Natal, não é Pentecostes, mas é o Natal do Cristo, né? Pentecostes é o Natal do Espírito Santo. Nesses capítulos, Jesus revela que o Espírito Santo é uma pessoa, começa a falar dele com um pronome pessoal, atribui a ele ações que só uma pessoa pode realizar, e nos capítulos, então, 14, 15, 16, deixa claro por que o Espírito precisa vir. Por que precisa vir? 14, 15, 16. No capítulo 17, vocês se lembram bem como começa o capítulo, aquela oração sacerdotal. Jesus olha para o céu e ora ao Pai, dizendo: Pai, é chegada a minha hora. Pai, eu já expliquei para essa turma aqui toda quem é o tal do Espírito Santo e por que ele vem. Só que, Pai, que eles não podem receber. E sem eles não vão entender o que vem pela frente, as coisas, os mistérios de Deus, porque só Ele revela. Eles não podem. O que precisa, Pai? Lá atrás, João, no capítulo 7, falou, não podia ser dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que esse povo possa receber o que eu expliquei. Capítulos 18 e 19, processo de glorificação de Jesus. Julgamento iníquo, sofrimento, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Glorificação, glorificado sobre a... Venceu a morte, venceu o pecado. Capítulo 20, então vejam a sequência, né? 14, 15, 16, 17 pede para ser glorificado, 19, 18, processo de glorificação, 20. Estavam reunidos, com medo, Jesus chega, não sabem como entrou, porque a matéria já não tinha poder sobre ele, e entra e diz: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sabe, vocês hoje estão fazendo aquilo que Jesus veio fazer, anunciando a boa nova, o amor de Deus. É isso que vocês estão fazendo aqui. Né? Em tudo que vocês fazem aqui, o propósito é um só: colocar em relevo e em destaque o amor de Deus, a salvação de Jesus, né? A essência da vida cristã plena. Então, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E para isso, usando de um gesto que eles tinham no seu imaginário, então retoma e fala o que para eles? Recebam o Espírito Santo. Então, para fazer isso que vem pela frente, vocês aí, colégio apostólico, vocês precisam receber o Espírito Santo. Agora ele é dado, eu fui glorificado, agora ele é dom, agora vocês podem receber, e vocês vão precisar dele, senão não vai funcionar. Não é? Aí passa para... Aí está o dom, passa para, alguns falam, Pentecostes joanino. Não tem nada a ver com Pentecostes, é o dia da ressurreição, isso aí, domingo da ressurreição. Lá, 40 dias depois da ressurreição, comendo com os apóstolos, Atos 1, né, de 4 em diante, Atos capítulo 1, comendo com eles, para ver o corpo glorioso, né, ressuscitado, comia. Jesus fala: gente, chegou a hora, aguardem em Jerusalém, porque eu vou agora cumprir a promessa que ouvistes da boca do meu Pai. Agora, não foi lá em João 20. Aquele foi uma infusão apostólica para a direção da igreja. Não é o cumprimento daquela promessa que dizia: eu vou derramar. Não. Agora eu vou cumprir a promessa, que é para todos. Aguardem Jerusalém, vocês vão ser batizados, mergulhados no Espírito Santo, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Sereis batizados, recebereis o Espírito Santo, e aí sim podereis ser minhas testemunhas.
Antes disso não dá. É uma conjunção aditiva. Primeiro precisa acontecer aquilo, para depois vocês serem minhas testemunhas, que é o que vocês estão fazendo. É o que vocês fazem nas suas vidas. Só fazem porque foram batizados e receberam o poder e acolheram o Espírito. E eles aguardam, não preciso descrever Pentecostes, vocês sabem bem o que aconteceu, algumas pessoas começam a murmurar que estavam bêbados. Pedro iletrado, Pedro sem escola, Pedro rude, Pedro pescador, se coloca de pé e faz o primeiro discurso dogmático da história da igreja. Longo discurso. E começa a descortinar as escrituras para explicar para aquele povo o que estava acontecendo. E ele começa exatamente tomando uma das profecias, né, que Jesus fala, vou cumprir o que ouvistes da boca do meu pai. O pai nunca falou isso, mas falou pelos profetas, né? Isaías, Ezequiel, e agora Pedro, no dia do Pentecostes, estamos já. Olha, aqui ninguém está bêbado, são 9h da manhã, faz favor, né? Fosse meio-dia, podia ser que alguém tivesse tomado algum pilequezinho aí, né? São 9h. O que vocês estão vendo é o cumprimento das promessas consignadas no livro de Joel, no capítulo 3, que diz, naqueles dias eu vou derramar do meu Espírito sobre cada ser, cada servo, não mais para esse, aquele ali, vou derramar sobre... Vossos filhos profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões, porque eu vou derramar do meu Espírito Santo. Aí, alguém deve ter perguntado, né? Mas, é isso, irmãos? A pergunta que se faz aí, né? É isso, irmãos? Então, o que faremos? Está aí na palavra de Deus. Então, o que faremos, irmãos? E Pedro fala, arrependam-se, aceitem a Jesus como seu Salvador e recebereis o dom do Espírito Santo. Outra vez. Agora vocês receberão o dom da promessa. Eu fico imaginando que alguém levantou a mão e falou assim, Pedro, não entendi direito, como é que é esse negócio? Nós recebemos? Não é para algumas categorias de pessoas? Não. Né? Pedro continua, né? Isso fui eu, mas Pedro continua falando, recebereis o Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e todos que ouvirem de longe um dia a palavra do Senhor nosso Deus. Agora ele é dado. Né? Muitos passaram a vida servindo a Deus e Deus realizando grandes prodígios nas vidas deles, tal, mas tinham a esperança de um dia ver o cumprimento daquelas profecias que Deus falava, vou derramar do meu Espírito. Não viram, né? Muitos não viram. São Paulo, falando agora conosco, depois da ressurreição de Jesus, Romanos capítulo 5, versículo 5, fácil de guardar, São Paulo vai dizer aquele texto que vocês conhecem muito bem. Eles tinham uma esperança, né? De ver isso. Agora Paulo fala assim, a nossa esperança não se engana, porque o amor de Deus já foi derramado nos vossos corações. Como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado, dom. Agora foi dado, gente. Agora é dom. Né? Então, minhas irmãs e meus irmãos, né? Seria muito interessante a gente pegar cada dimensão dessa doação do Espírito, né? E tantas outras expressões que tem na Sagrada Escritura. Mas eu queria, dentro do nosso tempo possível, rapidamente refletir sobre 4 pontos que podem nos ajudar a nos abrir mais a essa graça, a esse dom, para vivermos mais intensamente isso que a gente deseja e quer na nossa vida. Né? A irmã cantava, a Teresa de Jesus, né? TJ. Deixa Jesus, não é? Deixa Jesus, né? Como? Com seu Espírito.
É isso aí que nós queremos, né? E cantamos, vem Espírito, né? Vem pela poderosa unção, intercessão de Maria. Né? Então, isso tudo é possível agora. Então, Bill Bright era um teólogo protestante, quando a renovação fez 10 anos, ele escreveu num livro uma reflexão sobre a plenitude do Espírito, né? E ele dizia assim, olha, a maior descoberta da vida cristã é aprender a viver na plenitude do Espírito Santo. Quer dizer, a vida plena, a vida cristã plena, é possível quando nós buscamos a plenitude do Espírito Santo. Assim como Maria foi, né? O anjo encontra Maria, graça plena, cheia da graça. Então, 4 pontos. Eu estou falando meio depressa, viu? Depois, se alguém quiser levantar a mão e ver algum ponto e discordar, acrescentar, fica à vontade, tá bom? Mas queria que vocês considerassem 4 pontos. Seria interessante, também o tempo não dá, ver a carta aos Efésios. São só 6 capítulos, também vocês ficam como tarefa aí para frente. Paulo está escrevendo a carta toda, viu? Especialmente até o 5º. Mas o 6º também vai falar da espada do Espírito. Mas Paulo começa assim, Paulo, servo de Deus, aos cristãos de Éfeso. Paulo não está escrevendo para pagão, está escrevendo para cristão. E fala, vocês foram escolhidos por Deus para a manifestação da sua glória. Vocês foram selados pelo Espírito de Deus. Vocês foram salvos pela graça. Fala 2 vezes, né? Estou fazendo aqui capítulo 1º, 2º, 3º. Cristãos, escolhidos por Deus, salvos pela graça. Diante de vocês eu dobro os joelhos para que se robusteça na vida de vocês o Espírito Santo que vocês receberam. Vocês já não são mais cidadãos comuns. Vocês são membros do corpo da edificação de Deus. Herdeiros. Já não são mais qualquer um. Então, os Efésios são tudo de bom. Tudo de bom. E chega no capítulo 5º, versículo 18b, Paulo vai dizer para eles, aos Efésios, que já são tudo isso, salvos, selados com o Espírito, robustecidos, cidadãos do céu. Ora, Efésios, isso tudo é muito bom, mas eu tenho mais um conselho importante. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Não se contentem com o que vocês já têm. Encham-se do Espírito Santo. João Paulo II, num documento chamado Catequese Tradendo, o primeiro documento que ele escreveu, ele dizia, ao interpretar esse texto, ele dizia, procurem estar repletos do Espírito Santo. Então não é teoria quando a gente pede aqui para ser replenado. Nós precisamos saber, crer, acreditar que nós podemos ser diariamente replenados. A irmã conduziu aqui um momento de oração por efusão do Espírito. É sempre nós temos que fazer isso. É sempre na nossa casa, diuturnamente, sempre que possível, dentro de cada situação, pedir. Vem Espírito Santo, preenche a minha vida. Orienta-me, ilumina-me, dirige-me. Né? Então, 4 pontinhos rápidos. Se tiver muito tempo, aí você fala. Assim. Primeiro, nós precisamos ter com clareza essa tremenda graça recebida de Deus, que é a de sermos templos do Espírito. Imagina, você é morada do Espírito Santo. Fala aí para o seu parceiro, para a sua coisa. Você é privilegiada, você é privilegiado, você é templo, morada do Espírito Santo. Né? É um grande privilégio. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 3,16, 1 Coríntios 3,16 e 6,19 também, 3,16, 6,19, vai falar, acaso vocês não sabem que são templos de Deus
E que o Espírito Santo habita o coração de vocês? Vocês não sabem? E repete isso lá no capítulo 6. Vocês são templos de Deus. São habitados pelo Espírito. Então, eu preciso ter essa consciência. Gente, eu não tenho uma força do Espírito. Eu não ganhei uma unção nova do Espírito. Eu tenho uma pessoa divina a habitar o meu coração. Incrível. No meu pobre coração humano habita uma pessoa divina, de um modo misterioso que eu não sei entender. Me faz participante da natureza divina e eu não me torno Deus, e ele não se torna eu. Mistério. Mas eu sou habitado, a palavra garante. Sou habitado. Então, ter essa consciência, todo dia saber que eu estou caminhando com o Espírito Santo no meu coração. Cumpre-se aqui o que Ezequiel falou lá no 36, né? Naqueles dias, antes não. Vou meter o meu espírito, agora sim. Agora sim. Vou meter o meu espírito. E Jesus também, na última ceia, fala essa coisa importantíssima. O mundo não vai compreender, não, o Espírito Santo, viu? Mas vocês vão. Sabe por quê? Porque ele vai estar com vocês, como eu estou, Deus Emanuel, né? Ele poderia dizer, vai estar com vocês e em vocês. O Espírito não vai estar só com você. Por enquanto, não. Mas a hora que for glorificado, o Espírito Santo vai passar a estar com vocês e em vocês. Em vocês. É muita graça, né? Então, esse primeiro ponto, ter essa consciência, beber dessa graça, agradecer muito a Deus por isso. Um segundo ponto é a gente saber que a gente pode receber sempre mais do Espírito Santo. A gente pode receber sempre mais. Fala assim, mas como assim? Receber mais do Espírito Santo? Ele vem aos pedaços? Ele não é uma pessoa? A gente fala, vem, porque ele se foi? Não está mais aqui? Às vezes a gente não verbaliza isso, mas pensa, e isso atrapalha um pouco a abertura à graça. Né? Não, nós podemos receber mais do Espírito Santo. Santo Agostinho tem um livro chamado Comentário ao Evangelho de São João. Ruth. Comentário ao Evangelho de São João. São homilias, é um livro muito grosso, 500 e poucas páginas. Em Portugal tem com 3 volumes, no Brasil ainda não tem. 3 volumes. Aqui tem italiano, que é uma boa versão. Homilia 72 e 74. São homilias de Santo Agostinho. Nessa homilia, Agostinho fala assim, olha só, doutor da igreja, fala assim, ninguém pode conhecer, amar e obedecer a Jesus Cristo sem o Espírito Santo. A gente podia dizer, bom, então nós estamos bem na fita, né? Porque nós temos o Espírito Santo. Aí ele fala assim, e a gente pode tanto melhor conhecer, amar e obedecer a Jesus Cristo, quanto mais Espírito Santo nós tivermos. Opa, falou de quantidade do Espírito. Quanto mais. Por isso, continua ele, o Espírito Santo é prometido e dado para quem não o tem, para que o tenha, e assim possa conhecer, amar e obedecer a Jesus Cristo. Mas também o Espírito Santo é prometido e dado para quem já o tem, para que assim o tenha de maneira mais abundante e assim possa, de melhor maneira, conhecer, amar e obedecer a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? O Paulo VI, eu trouxe um texto de Paulo VI aqui. Santo Paulo VI, então, nos dá essa pérola. Né? É um texto chamado Fatti Attenzione. Ele falou isso em outubro de 66. E ele está falando da doutrina do concílio, que cuidou bastante das coisas do Espírito pela primeira vez. Né? Então, ele diz assim, olha, se a igreja vive da inspiração iluminadora e santificante do Espírito Santo, então a igreja tem necessidade do Espírito Santo. Uma necessidade básica, uma necessidade existencial, uma necessidade que não pode ser satisfeita com ilusões, com substitutos. Uma necessidade universal,
uma necessidade permanente. Permanentemente nós precisamos do Espírito Santo, né? Nesse ponto, alguém poderia levantar a objeção, mas a igreja já não possui o Espírito Santo? Essa necessidade já não está satisfeita? Sim, naturalmente, a igreja já possui o Espírito Santo, para sempre. Mas, antes de tudo, sua ação admite vários graus de circunstâncias. Opa! Admite vários graus de circunstâncias. Eu vejo pessoas que o Espírito usa assim, usa assado, são graus diferentes. De tal modo que a nossa ação, então a nossa disposição, a nossa abertura, a nossa docilidade, é necessária para que a atividade do Espírito Santo seja livre e plena. E, em segundo lugar, a presença do Espírito Santo nas almas dos fiéis pode diminuir ou se perder completamente, meu irmão, minha irmã. Olha que terrível. É o Papa, Santo Papa. A presença do Espírito nas almas pode diminuir ou se perder completamente. Por isso é que a palavra de Deus é pregada e os sacramentos da graça são distribuídos. É por isso que as pessoas oram, clamam e pedem, e porque cada pessoa procura merecer o grande dom de Deus, o Espírito Santo, para si mesmo e para toda a igreja. Por essa razão, se realmente amamos a igreja, a coisa principal que devemos fazer é promover nela uma efusão do divino Paráclito, o Espírito Santo. E o texto segue, né? Depois, isso, se quiserem, está fácil, posso passar aí para as meninas e elas distribuir para vocês. E quando eu as conheci, eram meninas também. Eu também tinha cabelo preto. Então, vejam, um doutor da igreja e um santo, dizendo que nós podemos receber mais do Espírito Santo. Podemos receber mais. Alguém pode falar, mas eu já tenho. Bom, não basta ter. É preciso ter abundância. Agostinho continua. Senão, Eliseu não teria pedido o dobro do Espírito que estava em Elias. Pode receber mais. Não basta ter. Você tem o Espírito como dom, mas você não é dono dele. Agora, você o tem e ele tem você. Você é uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Olhando para a sua vida, pode-se dizer que você é uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, que você é dele, que você é cheia do Espírito Santo, porque isso é perceptível. Quando foi para escolher os diáconos, né? Qual foi a ordem? Escolham 7 homens cheios do Espírito Santo. Como que era isso? Como escolher 7 homens cheios do Espírito Santo? Já que tinha um aparelhinho, um sômetro, passava num... Isso aqui está mais ou menos, né? Isso aqui está bom. Não, é a vida. Um desses aí foi Estevão. E sabemos o que Estevão fez, né? Está lá na palavra, na sequência. E Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou o céu. E Estevão, cheio do Espírito Santo, disse, Senhor, perdoa essas pessoas, porque não sabem o que faz. Repetiu as palavras do Mestre. Né? Então, é preciso ter. Eu já tenho sim, mas eu preciso ser dele também. E preciso valorizar o que eu tenho. Na minha família, eu tenho pessoas batizadas, crismadas, e que, portanto, têm o Espírito Santo. Mas que não querem saber nem de Jesus e nem do Espírito Santo. Ainda bem que é só na minha família que tem esse problema, né? Esse fenômeno. Dá licença um pouquinho. Então, primeiro ponto, eu sou habitado por esse dom e eu posso ter mais dele na minha vida. Eu posso crer nisso, mas preciso estar convencido de uma outra coisa para me beneficiar disso. Eu preciso estar convencido de que eu preciso de mais Espírito Santo. Pergunto, você está contente com o que você já tem do Espírito Santo? Você não acha que você pode ter mais do Espírito Santo? Não é? O que eu preciso para encher um copo d'água? O que eu preciso? Não. Eu preciso que o copo esteja vazio. Se o copo estiver com água, eu não preciso de água. Né?
Vamos supor que eu jogo essa água aqui fora e encha de pedregulhozinhos aqui esse copo. E depois eu deito água nele. Ele fica cheio? Agora vocês ficaram assim, né, com medo de responder. Fica cheio ou não? Ele transborda ou não? Então ele fica cheio. A pergunta é, que a Ruth está respondendo ali. Ele está contendo toda a água que poderia? Se eu jogar fora os pedregulhos, ele volta à sua capacidade plena, a plenitude dele. Se for um balde, é a outra plenitude. Se for assim a nossa vida. Né? Depois vamos rezar sobre isso. Então, eu posso dilatar os espaços de santidade na minha vida, onde o Espírito pode ocupar. Então, é mais Espírito em mim. Não é porque ele vem um outro Espírito, é o Espírito mesmo que se manifesta com mais intensidade na minha vida. Né? Santo Agostinho também, não nesse livro, numa outra catequese, ele dizia assim, somente Jesus não precisa de mais Espírito, porque ele é um com ele, natureza única. Nós precisamos, e não porque ele seja limitado em dar-se, mas porque nós somos limitados em recebê-lo. Nós somos limitados. O nosso pecado, a nossa desídia, a nossa preguiça espiritual, né, a nossa falta de compromisso, nos limita. Isso que Paulo VI falou, Paulo já dizia aos Tessalonicenses, né? 1:5, primeira carta, capítulo 5, 19. Não apagueis o Espírito Santo. Paulo VI não falou que é possível que em algumas realidades o Espírito Santo pode diminuir ou se perder completamente? Pode se perder. Então precisa cuidar e saber que você, que já teve uma exuberância do Espírito, hoje pode não estar tendo tanta, porque algumas coisas intervieram aí nesse seu processo, nesse seu crescimento. Tem gente que vocês conhecem, né? Eu conheço quanta gente recebeu a infusão do Espírito, teve a vida transformada, fez e aconteceu e de repente, cadê essas pessoas? Não estão nem na igreja, mas olha, conheço. E vocês também conhecem pessoas famosas na igreja. Cadê? Foi ficção? Não, foi real. Só que elas não cuidaram com o dom, elas não alimentaram a graça da presença do Espírito Santo. Então não basta ter, é preciso ter mais e sempre, continuamente. É uma infusão contínua do Espírito que nós precisamos buscar. Continuamente, a cada coisa. Né? Eu preciso de mais também. Santo Tomás de Aquino, um outro doutor da igreja, ele dizia assim, é uma pérola isso. A cada nova missão, deve corresponder uma nova efusão do Espírito. Gente, a cada nova missão. O que você vai fazer hoje? Uma pregação de 7 minutos no grupo de oração? É uma nova missão. Senhor, replena-me do teu Espírito. Preciso conversar com fulano. Eu sei o problema dele, eu não sei o que dizer, já conversou com ciclano, com beltrano. Dá-me uma palavra de sabedoria, Senhor, de ciência. Eu preciso. Vou hoje reunir o meu ministério para um encontro estadual, nacional. Senhor, dá-me uma efusão do Espírito para que eu haja segundo o seu coração. Senhor, hoje eu vou estar na igreja de Nossa Senhora do Brasil. Essa semana, Senhor, eu vou estar. Esse mês, a Ruth me convidou. Eu não sei quem vai estar lá. Não sei o que o Senhor quer falar. Se é para uma pessoa, 2 ou mais. O Senhor sabe o que eu tenho na cabeça, que o Senhor já me deu. Mas o Senhor sabe que eu tenho um tempo para falar lá. Então, o que o Senhor quer que eu fale? Que direção que o Senhor quer? Dá-me uma luz. Dá-me uma infusão adequada do seu Espírito para esse momento que é único na história minha. Eu nunca mais vou estar reunido com essas pessoas aqui falando do Senhor. Eu preciso da sua
Eu não posso supor. Algumas coisas são básicas e fundamentais e que sempre são boas, mas o contorno disso eu não sei como fazer. O Senhor precisa me ajudar. Então, a cada nova missão, a cada nova situação que você vai viver, a cada dificuldade que você possa ter na sua casa, nos relacionamentos, clame pelo Espírito. Ele é o Consolador prometido. Ele é o amigo divino dado para você. É a força prometida do alto. E se eu sei que eu sou habitado por Ele, que eu posso ter mais dEle e que eu preciso de mais dEle, o que eu faço? Eu peço. É para pedir. É para pedir mais. Já aprendemos que eu tenho, mas posso ter mais. Né? Então a gente pede. Lucas 11, nele Jesus vai falar aquela passagem muito conhecida de nós todos, né? Se vocês que são de natureza pecadora sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Pedir. São Boaventura dizia assim: sobre quem vem o Espírito Santo? E ele respondia: o Espírito Santo vem onde é amado. O Espírito Santo vem onde é convidado. O Espírito Santo vem onde é esperado. Então saiba disso. O Espírito Santo é sutil, delicado. Não se aposta da sua vida de um modo a transtornar a sua personalidade, nem a sua liberdade. É preciso a anuência, é preciso o seu desejo. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Com que sede você tem ido a Jesus para beber? Jesus tem água não só para matar a sede, mas para jorrar da sua vida. Né? Você já produz todos os frutos do Espírito na sua vida? Peça mais. Beba. Deus quer dar. Da parte de Deus já está derramada a promessa, cumprida. Agora eu preciso querer. Deus não pode me obrigar. O que fazer, irmãos? Arrependam, aceitem a Jesus e peçam, bebam. Nós já fomos batizados, remidos, temos o Espírito. Peçamos mais. Procurem estar cheios do Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. Aí nas Efésios também, capítulo 4, 30, na carta aos Efésios que eu falei para ler, a Efésios aí, de 1 a 6, vai dizer: não contristeis o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo pode se entristecer, eu acho que ele pode se alegrar também, não é? Então, eu acho que ele vai ficar muito alegre com o nosso coração, cheio de ação de graça, e a gente fazer uma oração agora, pedindo, clamando um pouco mais por essa efusão do Espírito, que precisa ser contínua na nossa vida, né? O Ministério de Música vai combinando alguma música aí, mas a gente pode assim, a princípio, rezem comigo, depois vocês rezam espontaneamente. Fala comigo assim. Antes, Catecismo da Igreja Católica 667. SIC 667. SIC. É outra coisa fantástica, né? Isso não é de nenhum movimento, isso não é de nenhuma... É por isso que, Tereza, é por isso que a gente pode fazer, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Fala assim, tendo entrado de uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar, como garantia, como intercessor que garante uma permanente efusão do Espírito Santo para a nossa vida. Não precisa pertencer a nenhuma associação. É os catecismos que está falando. Que Jesus, depois de ter entrado no céu de uma vez por todas, sem cessar. O que é sem cessar? Isso, sem cessar. Agora Jesus está intercedendo por você, para que você... E Ele é a garantia. Não senti nada, a mão não esquentou, o rosto não enrubesceu, não repousei no Espírito, o pelo do braço não... Gálatas 3,14. Pela fé recebemos o Espírito Santo. Aconteceu uma manifestação física? Ótimo, aleluia, Deus seja louvado. Não aconteceu? É pela fé que nós recebemos.
Espírito Santo. Então fique certeza, Jesus garante que você recebe. Então, o batismo no Espírito, a efusão do Espírito, é um encontro com a pessoa de Jesus, que batiza, é o batizador. Então, digamos, repita comigo: Jesus amado, Jesus amado, nessa tarde, Senhor, com o meu coração cheio de ação de graças, com meu coração cheio de ação de graças, eu quero me comprometer, Senhor, eu quero me comprometer, Senhor, com a minha santidade, com o meu caminhar no Espírito, pela graça da habitação que o Senhor me deu. Eu quero renunciar agora, Senhor, a todo o pedregulho que está ocupando o lugar da água viva do Espírito no meu interior. Eu renuncio agora, Senhor, a tudo aquilo que está em conflito na minha vida, atrapalhando a sua presença em mim. Talvez eu precise me confessar depois, Senhor, com o Padre. Mas eu quero renunciar agora a tudo que atrapalha a presença do Espírito na minha vida. O Senhor me conhece, Jesus. Sabe o que eu vou enfrentar amanhã, depois e depois. O Senhor sabe do quanto eu vou precisar do Espírito Santo. Por isso, nessa tarde, Senhor, eu te peço, dá-me uma adequada efusão do seu Espírito Santo, com vistas a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Eu quero ser, Senhor Jesus, um instrumento de poder nas suas mãos, a serviço de todos os que o Senhor colocar no meu caminho. Eu te louvo, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Una nahara varashanda ramakanda ramak. Ola la senda yamala la manda. Na yamala la lavandara. Na yamarielo hayayala la mandai. Na yamarielo yamala la bondororo. Kundala la makanda rabu. Vem, Espírito Santo, nós te acolhemos, Senhor, nós te desejamos. Toma posse das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.